informação com um detalhe que a gente vai falar agora sobre saúde. A hérnia de disco é uma lesão vertebral que acomete muitas pessoas e recentemente a gente acompanhou aí o drama do cantor Wesley Safadão, que foi afastado dos palcos por causa das consequências desse desgaste nessa região. E eu vou conversar com a médica reumatologista, a doutora Daniela Egito, para tirar todas as nossas dúvidas. Mas, inclusive, eu queria o depoimento logo de Wesley Safadão. Será que a gente tem produção como fazer isso? Para colocar, vamos colocar isso, o depoimento para o pessoal acompanhar e ver como foi isso. Como que foi que ele começou a sentir os primeiros sintomas, o que foi que aconteceu com ele quando ele realmente se afastou do palco. Ele deu esse depoimento. Vamos ouvir. Ah, não é um VT não? Então deixa eu ler aqui. Recebendo alta do hospital nesse momento, dores controladas, agora continuar o repouso em casa. Obrigado a todos pelas orações e mensagens de carinho. Mas antes, ele também colocou na rede social dele o que ele estava sentindo. Inclusive, tem um depoimento da mãe dele falando sobre isso. Todo mundo ficou triste. Ele saiu do último show que ele fez com dores, dava para sentir ali, ele falando, ele conversando com o pessoal, quase não conseguia andar. Foi uma coisa muito triste e pegou a gente de surpresa. Uma pessoa saudável, uma pessoa que estava ali no dia a dia, dentro do palco, né? Conversando com o povo, cantando e de repente aparece com um problema desse. Então vamos discutir sobre isso. Bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui. Reumatologia. Primeiro eu queria que você já comece explicando o que significa a reumatologia e já colocando à disposição do pessoal aí de casa sobre essa doença de Wesley Safadão, hérnia de disco. O que é que realmente é isso? Seja bem-vinda, viu? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. A sua primeira pergunta, o que é que significa a reumatologia? Na realidade, nós, médicos reumatologistas, nós somos os clínicos do sistema músculo-esquelético. Então, assim, é muito comum, às vezes, um paciente ter uma dor nas costas ou ter uma dor em alguma articulação e correr para um consultório de um ortopedista, um pronto atendimento. E é importante essa sua pergunta, porque isso assim, um motivo de educação continuada de nós reumatologistas, porque o ortopedista ele é o cirurgião do aparelho locomotor e o traumatologista. Então, ele é pronto para atender aqueles primeiros casos de traumas e cirurgias. E o reumatologista é o clínico. Então, todas as outras causas de dores, tanto na coluna como em qualquer articulação periférica, o médico especializado na investigação da causa dessa dor é o reumatologista. E aí, para comentar um pouquinho sobre o caso de Wesley Safadão, a hérnia de disco, na verdade, a hérnia de disco é uma das patologias vertebrais da coluna vertebral mais frequente e ela pode causar sintomas desde leves até extremamente acentuados, né? E assim, depende do grau da hérnia e depende, na realidade, de qual estrutura ela está comprometendo. Então, eu li a reportagem do médico de Wesley Safadão, quando ele teve alta lá do hospital em São Paulo, e aí eu vi que ele teve, na realidade, uma extrusão da hérnia. Então, assim, uma hérnia, para a gente entender, o disco, ele está entre as vértebras da coluna. Então, essa imagem que vocês estavam mostrando aí, entre cada uma dessas vértebras, desses ossozinhos da coluna, a gente tem um disco. E esse disco, ele serve para amortecer os impactos, os traumas do dia a dia, e para auxiliar na mobilidade da coluna vertebral. Certo. Quando esse disco, por algum motivo, ele se desgasta, que pode ser com a idade, mas pode ser em pessoas mais jovens, ele se desidrata, ou até mesmo por muitos impactos. Por exemplo, no caso do cantor, provavelmente ele tem uma vida, provavelmente não, nós sabemos que ele tem uma vida extremamente agitada em cima dos palcos, dança pula muito, corre, dança. Então aquilo é muito impacto sobre os corpos vertebrais e sobre os discos que está amortecendo aqueles impactos. Então isso favorece com que esse disco comece a desgastar, às vezes mais precocemente. E aí ele pode, nesse processo de trauma contínuo, começar a deslocar do espaço onde ele está, que seria uma protusão discal, e algumas vezes pode romper o anel externo, que é um anel que a gente chama anel fibroso, que é mais resistente, e o núcleo do disco herniar, sair. Então, na realidade, o Wesley Safadão ele teve uma extrusão do disco porque ele chegou a romper esse anel. E aí, muitas vezes, como ao lado da coluna, ao lado dessas vértebras, estão passando várias raízes vertebrais, que são raízes nervosas que vêm da medula. Então, se você comprime uma raiz dessa, às vezes o paciente fica com dificuldade para andar,
falta foi o de caso força dele, na né? A gente viu perna, ali. porque justamente o nervo ele é responsável tanto pela dor, então tem muita sensibilidade, como também pela força. Então, tanto você pode ter uma dor extrema, como você pode ter falta de força para andar mesmo, para se manter em pé. Olha, a hérnia de disco não é uma coisa que, assim, é incomum. Pelo contrário, a gente vê muitas pessoas acometidas por esse problema. Agora, me pegou de surpresa, ou até mesmo pela falta de conhecimento, quando veio à tona essa doença de Wesley Safadão, que ele também sentiu problemas neurológicos. Qual a ligação que tem com relação a isso? Existe alguma coisa que realmente pode comprometer a funcionalidade do cérebro? É algo bem mais sério do que a gente pensa que não é? Eu não estou a par desses problemas neurológicos, assim, você sabe falar exatamente o que ele teve, porque assim, quando a gente fala em neurológico, a gente fala porque quando a hérnia, ela afeta as raízes nervosas, ela Sim. vai afetar o sistema Aconteceu nervoso isso. periférico. Aconteceu isso. Pronto, então ele teve comprometimento do sistema nervoso periférico, porque o sistema nervoso central envolve cérebro e as estruturas nobres. E a medula vertebral com as raízes nervosas é o sistema nervoso periférico. Sim. E aí, se você tem uma hérnia que comprime uma raiz nervosa, ou até pode comprimir a medula, dependendo para onde essa hérnia foi, Sim. o paciente ele pode ter desde dor até ficar incapaz mesmo de andar, de movimentar, porque se você tiver um comprometimento medular, o paciente passa a ter um comprometimento muito grave, porque a medula que coordena, vamos dizer, os movimentos do corpo. Exatamente. E às vezes, por uma compressão medular, você precisa fazer, por exemplo, uma intervenção cirúrgica de urgência, de imediato. Ele fez a cirurgia e depois da cirurgia ele teve dificuldade de voltar a andar, né? Tá todo um processo. E aí a gente fica super assustado. Nossa, a gente pensa que é um probleminha pequeno e de repente virou uma grandiosidade. E aí você fala alguns fatores que levam a você ter esse problema da hérnia de disco. Mas aí eu me preocupo, tem alguma coisa a ver com hereditariedade? A gente pode adquirir isso de alguma questão familiar? Existe isso? Hereditariedade está relacionada mais a alterações estruturais da coluna. Por exemplo, uma pessoa que tem uma escoliose grave, uma pessoa que tem deformidades em vértebras, a isso você pode ter um fator genético que pode propiciar. Mas aí existe uma grande gama de outras alterações que favorecem o surgimento da hérnia. E aí, desde impactos, movimentos repetitivos, uma pessoa, por exemplo, que é obesa, que é sedentária, aqueles corpos vertebrais, aquele disco, ele vai sofrer mais impacto ao longo da vida, né? Pela obesidade, pelo sedentarismo, falta de fortalecimento muscular, falta de alongamento. Então, assim, a grande maioria das causas, elas vão estar ligadas a trauma, movimentos repetitivos, ou seja, causas mecânicas, Sim. obesidade e sedentarismo. Postura tem a ver? Também, porque se você tem uma postura inadequada ao longo da vida, você vai, de alguma forma, forçar mais para que esse disco que amortece os impactos esteja sempre sendo traumatizado, porque Sim. você não está numa postura adequada, ideal. E aí, consequentemente, ele vai poder se desgastar mais precocemente. E aí eu quero que você me fale como evitar esse tipo de problema. O que a gente pode fazer no decorrer do nosso dia a dia que realmente a gente possa evitar a ter o acometimento da doença? Aí são as orientações que a gente diz assim, para levar uma vida saudável, o que a gente precisa? A gente precisa realmente manter um corpo bom, né? Manter um peso ideal, fazer uma atividade física, fortalecer a musculatura, ter um cuidado postural adequado, dormir corretamente, porque assim, isso é muito importante. Isso. Quando estamos sentadas ou em pé, sempre a nossa região lombar, que foi acometida por Wesley Safadão, está sofrendo pressão, trauma, carga. Quando é que a coluna ela vai relaxar? Quando estamos deitados. E se aí a gente vai dormir numa posição errada, por exemplo... Dorme de qualquer jeito? Muito comum as pessoas dormirem de bruços, decúbito ventral. É totalmente errado, porque você força a cervical e força a lombar, que a gente tem uma curvatura na lombar que se chama lordose lombar, que ela não vai relaxar quando você dorme em decúbito ventral. Então aí você passa o seu dia em pé, trabalhando, sentada, Olha e vai só. dormir errado, então você está forçando sua coluna. Verdade. O ideal é dormir ou de lado, com travesseiro adequado, preenchendo o espaço, ou em decúbito dorsal, que a gente chama barriga para cima. E se você sentir qualquer dor, melhor ainda flexionar as pernas. Mas emborcado não deve. Então, essas orientações, se você tem esse cuidado, você pode até desenvolver, porque ninguém está, vamos dizer, imune. Imune, mas a probabilidade é menor.
Olha, inclusive o pessoal aí de casa, se quiser tirar dúvidas, tem aí na nossa telinha o nosso WhatsApp, tá bom? A gente tá aí já com algumas perguntas, daqui a pouco eu vou chamar essas perguntas, podem ir fazendo. Podem aí mandar pelo WhatsApp esse telefone que está aí na telinha para tirar as suas dúvidas. Agora, muito frequente também, a gente fica sabendo, não, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho 40 e poucos anos, eu não preciso me preocupar com isso. Vem o Wesley Safadão, um jovem, né, na sua vida ativa e mostra que esse problema acomete independente da idade. Mas eu queria que você falasse especificamente sobre isso. Qual o período da gente se preocupar mais e realmente a idade mais propícia a desencadear aí a doença de hérnia de disco? Na verdade, a hérnia de disco a gente vai ver assim, a grande população afetada são os indivíduos a partir dos 50, 60 anos, porque aí justamente já deu tempo desse disco sofrer mais impacto, desgastar, então é mais prevalente nessa população, nessa faixa etária. Mas assim, qualquer indivíduo ele pode ser acometido por uma hérnia de disco, em qualquer faixa etária, desde jovens de 16, 17, 18 anos, até pessoas mais idosas. Mas vamos dizer, a partir dos 50, 60 anos, a gente teria a maior prevalência da doença. E aí eu queria que você me falasse sobre os principais sintomas. Como que a gente já pode identificar no comecinho, para poder vir o diagnóstico precoce, procurar o médico, o reumatologista, porque tem gente que espera o problema se agravar e demora para procurar ajuda médica. Os primeiros sintomas, os primeiros sinais que você diz assim, olha, tá na hora de procurar um reumatologista. Sem sombra de dúvida é a dor, né? A dor é o principal sintoma, é o que chama atenção. Então a gente não é para sentir dor na coluna, porque às vezes as pessoas dizem, eu tô com a dor, mas eu acho que eu dormi errado. Eu acho que eu peguei um peso de forma errada. Tudo bem, se é aquela dor passageira, transitória, que dura algumas horas e que no outro dia você já tá bem, não precisa se preocupar. Mas aquela dor que surge um dia, no outro dia você está com a mesma dor, terceiro dia, quarto dia. Então, assim, você vê que não está normal, que mesmo você se cuidando, tendo cuidado com a postura, evitando fazer um esforço maior, você começou a sentir dor rotineira, quase que contínua, você tem que procurar um especialista. E aí a gente precisa diferenciar como é essa dor. Se ela é uma dor relacionada ao esforço, ao movimento, que a gente chama de dor mecânica, que a grande maioria das hérnias de disco, na realidade, elas causam esse tipo de dor. É a dor porque você movimenta, porque você traumatiza. Provavelmente o Wesley Safadão, ele já deveria fazer um show e sentir dor, fazer algum esforço e sentir dor, mas vai levando, vai tentando até o ponto que não aguenta mais. Diz assim, tenho que parar, né? Provavelmente deve ter acontecido isso na vida dele. E existe aquela outra dor, que é uma dor mais de repouso. E é por isso que sentiu dor, você tem que ir ao médico para ele caracterizar e identificar o problema, né? Investigar qual a causa daquela dor, porque aí você tem várias causas para dor na coluna, não só a hérnia de disco. Fora a dor, o paciente ele pode ter, por exemplo, começar a sentir dormência na perna, queimou, formigamento, que já é sinal de que o nervo possa estar sendo irritado, pode estar sendo comprometido. Às vezes o paciente ele sente dormência nos pés, às vezes ele tem dificuldade para andar, ele tem uma alteração da marcha porque se sente inseguro, diminuição da força. Tudo isso porque provavelmente o nervo já pode estar sendo afetado. Porque quando você tem realmente uma hérnia verdadeira, a tendência é que haja um comprometimento de uma raiz nervosa, porque significa que aquele disco deslocou. Tem um áudio aí com uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue soltar esse áudio aí, já para interagir um pouco com o pessoal de casa que quer tirar aqui dúvidas com a nossa doutora reumatologista. Vamos lá, pode soltar. Eu tenho hérnia de disco desde meus 25 anos. Será que já é de família? Ou alguns tombos que eu levei de moto, de cavalo? Possa ser também? Ou é normal? Ele diz desde 5 anos. Isso. Eu entendi bem. Realmente, assim, uma hérnia de disco que surgiu numa faixa etária bem precoce. Não é comum, mas aí eu vi pelo áudio que ele mesmo falou, cavalo, alguma coisa. Isso. Então, é um trauma, né? E às vezes, por exemplo, um paciente que é muito magrinho, que não tem muita massa muscular e sofre impactos repetitivos. Uma criança numa faixa etária dessa tem que ter cuidado com impacto de repetição, porque ele não tem ainda a estrutura totalmente desenvolvida. Agora, realmente, assim, é muito, muito precoce, né? Tem que ver também se ele já não tinha alguma deformidade em alguma vértebra, em alguma estrutura, alguma malformação congênita que possa ter propiciado o surgimento desse quadro precocemente.
Exatamente, muito bom. Vamos botar agora uma pergunta no telão? Vamos lá? O telão aqui, coloca aí a pergunta do telespectador. Bom dia, eu estou em casa de repouso, tive chikungunya há 1 mês e sinto dores no ombro. Os meus dedos estão todos inchados. Estou sem fazer nada. Será que o reumatologista seria um médico indicado? Ia para um ortopedista hoje. Estou muito ruim com dores terríveis nas juntas. Como a gente costuma dizer, né? Junta tudo. Ei, meu filho, a dificuldade aí. E eu vou fazer, complementando essa pergunta dela, sobre essa questão da chikungunya. Porque muita gente tem sentido dores e essas dores podem até confundir com o problema que poderia ser mais grave, não é isso, doutora? É, sim. Bom dia, a nossa colega aí, telespectadora. Na verdade, você realmente deve procurar um reumatologista. A chikungunya, a gente está no surto da doença, Isso. né? Porque, assim, nos últimos 2 anos, a gente ouviu tanto falar em Covid que esqueceu um pouco das arboviroses, mas desde o ano passado que a gente vem em surto de chikungunya. E a chikungunya, ela tem a característica de afetar muito as articulações, causando inflamação. Então, ela causa artrite, o edema, o inchaço, o calor, a dor. E isso pode perdurar por muito tempo. Então, você tem uma fase subaguda da doença, que é a partir dos 15 dias e pode durar até 3 meses, e você tem uma fase crônica da doença. Tem pacientes que nós tratamos atualmente desde o surto anterior de 2016, 2017. Então, uma colega dessa que está com as articulações todas doloridas, ela precisa procurar o reumatologista, que é realmente o clínico do aparelho locomotor. Provavelmente a senhora deve estar com uma poliartrite, que é uma inflamação em várias articulações. Isso requer tratamento, dependendo da fase de evolução da sua doença. Às vezes a gente tem que entrar com um medicamento que a gente chama droga de base para o controle da doença. E muitas vezes o paciente toma o remédio, por exemplo, 1 semana, acha que está melhor, suspende, volta tudo novamente, porque a chikungunya também tem essa característica de causar muita recaída no paciente e muito quadro arrastado e crônico. E aí, quando você falou, como ela falou ali, né, a questão das articulações, começa a sentir essas dores aí, pode confundir. Quando a pessoa está desencadeando a doença, desenvolvendo a hérnia de disco, tem também algum problema nas articulações? Você consegue sentir isso? Não. A hérnia de disco, ela é uma patologia da coluna vertebral, que a gente chama do esqueleto axial. Certo. E nós temos as articulações periféricas. E aí são outras doenças que afetam as articulações periféricas. A gente até tem doenças dentro da reumatologia que podem afetar a coluna e as articulações periféricas, mas a hérnia de disco não. Tá. Ela afeta a coluna. A coluna. Tem mais uma outra pergunta, Vim. Vamos lá, tirar a dúvida do pessoal aí de casa. Pode jogar aqui na tela, tem mais uma pergunta. Bom dia, tenho 35 anos, tenho protusão discal, fiz tratamento com medicação e faço pilates. A médica pediu para que eu pudesse fazer algo mais. Eu posso fazer outros exercícios? Ou seja, ela quer saber aí, já faz pilates, né? Já viu que tem um diagnóstico aí, está fazendo tratamento, mas ela quer outros tipos de exercício que possa realmente complementar e trazer a melhora dela. Existe algum tipo de exercício que pode realmente melhorar? Na realidade, a protusão é como se fosse assim, uma hérnia de disco inicial, que ainda não deslocou totalmente, que ainda não rompeu o anel, mas que já está mostrando que o disco não está normal. Certo. E se, por exemplo, um paciente desse que não faça uma atividade física, que faça tudo de errado, que durma errado, que faça impactos, ela pode ter uma crise semelhante à que o Wesley Safadão teve. Olha aí, tá vendo? Então, assim, quem tem uma protusão discal, saiu da crise, como ela falou, tomou a medicação, ela pode conviver bem com aquilo. Mas a atividade física é extremamente importante. O Pilates, que ela já faz, é um exercício muito bom, porque além de alongar muito as estruturas da coluna vertebral e aí consegue melhorar o espaço desse disco, também ajuda a fortalecer a musculatura. Quem tem protusão discal pode fazer, por exemplo, musculação, pode fazer hidroginástica, pode caminhar contanto que seja com um tênis adequado, pode dançar. O que não deve, exercícios de muito impacto. Por exemplo, se for correr muito, saltar muito, e principalmente se não tiver um apoio adequado nos pés, isso vai aumentar o impacto sobre o disco. E aí ela pode fazer com que esse disco se desloque mais e gere uma hérnia realmente. É bom esse tipo de explicação, porque a gente está praticamente, eu aqui estou desenhando minha coluna, estou tentando entender como é que eu estou, o pessoal aí de casa também. Não é à toa que está bombando aí de pergunta. Vamos liberar mais uma aqui? Vamos tentar aqui mais uma outra pergunta para o pessoal aí de casa? Sei que o horário é corrido, mas a gente vai colocar a oportunidade também para o pessoal. Cláudia,
tenho 52 anos e quando estou no período menstrual, tenho fortes dores na lombar. É normal por já estar no período da menopausa? Bom dia, Cláudia. Na verdade, é comum as mulheres no período pré-menstrual terem dor na coluna lombar, Sim. mas na maioria das vezes porque o útero aumenta muito de volume e acaba comprimindo estruturas da região pélvica e da região lombar e você sente um desconforto, você sente às vezes uma sensação de peso. E aí quando ela diz assim, eu já estou no período da menopausa, mas se ela está no período da menopausa, mas ainda está menstruando, então o útero aumenta de volume do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí vai levar essa pressão na região. Então assim, isso é relativamente comum, né? Mas assim, o que a gente sempre orienta, atividade física sempre, né? É o melhor remédio para tudo. E a tendência é, depois que aquele útero diminui de volume, aquela dor melhora. Eu queria saber como evitar essas dores. Inclusive, pelas redes sociais, a gente vê muito aí as blogueirinhas, esse pessoal aí, né, que gosta de dar dicas, né? Às vezes quer tirar o papel do médico, que eu sempre digo, gente, vamos atrás de um médico, uma pessoa especialista que possa realmente dar as orientações adequadas. A tal da cinta modeladora, tem gente por aí dizendo que ela melhora a hérnia de disco, que corrige postura, que isso, aquilo, outro. Eu queria saber se isso é mito, se isso é verdade, até quando a gente pode estar utilizando esse tipo de cinta modeladora, porque eu sei que, né, muita gente usa para afinar a cintura, mas já tem gente dizendo que ela melhora a postura e até pode melhorar a tal da hérnia de disco. Recomendaram até o Safadão usar a cinta. E aí? A cinta modeladora para tratamento ou melhora de hérnia de disco é mito, né? Não é verdade. Aí? O que é que ela pode trazer para o paciente? O fato de você estar com uma cinta ali aprisionando, principalmente aquelas pessoas que não têm postura adequada, pode fazer com que ela adquira uma postura, porque às vezes ela quer relaxar e não consegue. Então, para aquela pessoa que tem muita dificuldade de manter uma postura e quer ter, vamos dizer, ficar mais elegante, numa posição mais adequada, ela pode ajudar. E o objetivo dela é afinar a cintura e ela vai fazer esse papel. Mas tratar ou melhorar a hérnia de disco, não, é mito. Tá vendo aí? É por isso que eu gosto de esclarecer tudo. Tem mais uma pergunta antes da gente ir pro intervalo, porque olha, por mim a gente fica aqui tirando dúvida à vontade, a gente faz o consultório popular aqui, viu? Vamos lá, bom dia! Desde maio estou sentindo muitas dores no pescoço e irradia para o ombro e braço, impossibilitando de levantar o braço. Ela fez ressonância, deu discopatia degenerativa cervical e tendinopatia e artropatia no ombro direito. Já tomei vários anti-inflamatórios e ainda estou sentindo muitas dores. Trabalho como operadora de máquinas, ou seja, passa 8 horas em pé. O que fazer a respeito disso? Gente, uma coisa muito importante que ela esqueceu de relatar foi a idade dela, mas... A idade, é verdade. Mas assim, ela tem patologia cervical, uma discopatia degenerativa significa que o disco, do mesmo jeito que está ali entre as vértebras da coluna lombar, ele também existe na coluna cervical, entre cada uma das vértebras, e ele está desgastado. Quando a gente diz que tem uma discopatia degenerativa, ele não está totalmente íntegro, ele está sofrendo. Certo. Sofrendo impactos, traumas, pode ser até em consequência da profissão dela, ficar muitas horas sentada, operadora de máquina, então está sempre mexendo a coluna cervical e esse disco acaba desgastando. E aí ela sente dor no braço. Aí, na ressonância, que ela falou que tinha discopatia degenerativa, ela pode ter dor no braço, porque aquele disco que está desgastado, algumas vezes ele desloca e também comprime a raiz nervosa e dá uma radiculopatia, que a gente chama cervicobraquialgia. Igual de Wesley Safadão. Ou ela pode ter, que ela falou que tem uma tendinopatia do ombro. Por ser operadora de máquina, eu acredito que essa dor no ombro e a dor no braço seja mais do movimento repetitivo. E essa tendinopatia de ombro significa que o tendão, um dos tendões do ombro, está irritado, está inflamado. Então, assim, ela disse que já tomou medicamento, mas assim, se ela ainda continua sentindo dor, uma das coisas importantes a fazer é se afastar um pouco do trabalho, principalmente se esse trabalho tiver relação com esse movimento repetitivo e com essa dor que ela está sentindo. Então, o paciente, muitas vezes, ele realmente precisa de repouso, precisa fazer fisioterapia,
E às vezes fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se você toma um remédio, mas está lá todo dia fazendo um movimento na máquina, você não vai ficar bom. Verdade. Eu costumo dizer aos meus pacientes, se você está com a unha encravada e todo dia pisa em cima, não adianta. Você pode tomar o melhor remédio e não vai ficar bom. Exatamente. Então ela tem que afastar do trabalho, repousar, fazer fisioterapia, tomar medicamento, tudo ao mesmo tempo, até se recuperar. Para a gente finalizar, doutora, eu queria as suas dicas básicas, regras básicas mesmo de vida, para melhorar a saúde da coluna, para realmente evitar a hérnia de disco. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia que pode estar atribuído a uma saúde de qualidade? Para a saúde da coluna vertebral, eu vou dizer a dica número 1. Dormir bem, num colchão adequado e numa posição correta, né? Porque se a gente dorme no colchão que afunda, no colchão ruim, a coluna vai sofrer todos os dias. É nossa hora lá, vamos dizer, de repouso para a coluna. E a postura adequada, como eu já falei, não pode dormir emborcado, só para relembrar as pessoas. Fazer atividade física é fundamental. Se a gente tem músculo preparado, fortalecido, se eu alongo minha coluna, eu vou ter uma saúde melhor para ela ao longo da minha vida, porque a gente usa ela para tudo, todos os dias. Ter cuidado nas posturas inadequadas e aí cuidado na postura, na posição de sentar, quando for pegar algum objeto mais pesado. Essa, assim, é a dica essencial, não é remédio. Remédio a gente só usa para patologia de coluna naquela crise, para tirar o paciente da dor, da crise. Sim. Mas nas doenças da coluna, muito mais importante é o dia a dia, é tudo que nos cerca. Obrigada, viu? Muito Nada. obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando sobre um assunto tão importante que veio aí à tona por conta de um problema público, né? Gerado por Wesley Safadão, mas que a gente acabou aqui fazendo o nosso consultório aberto e você esclareceu muitas dúvidas. Muito obrigada, deixar aí os finais para você fazer seus esclarecimentos e, claro, deixar as redes sociais onde é que a gente pode te encontrar, como que a gente pode ter mais essa conversa. Obrigado, foi um prazer estar aqui, realmente a conversa está bem gostosa e eu sei que é muito importante esses esclarecimentos, porque coisas simples às vezes as pessoas não sabem, né? Estou aberta a vir outras vezes e o meu contato na rede social é o meu Instagram, Daniela Egito, e o consultório fica no Ecomedical e também atende o nosso universitário, né? O Sistema Público de Saúde, nós temos lá um ambulatório, fazemos um serviço para atender a toda a população. Olha aí, que bom. Obrigada, doutora Obrigada. Daniela, mais uma vez, viu? Gente, fica ligadinho no nosso programa. Eu vou a um intervalo bem rápido. Daqui a pouco eu trago mais novidades para você, para acompanhar a sua manhã, viu? Não sai daí, eu volto já.